vocês. Vamos, então, propor matéria de oração para essa próxima semana. Mais 2 roteiros como ajuda para fazer esse percurso interior, fazer desabrochar ou fazer emergir o dom da vida, para poder entrar em sintonia com todas as expressões de vida e para também entrar em sintonia com aquele que é o Senhor da vida, de quem tudo procede e para quem tudo retorna. O primeiro texto que eu vou propor para esses próximos 3 dias é o chamado exercício das 2 bandeiras, que é um exercício tipicamente ignaciano, que ele propõe, depois das contemplações da encarnação, do nascimento e vida oculta de Jesus. Santo Inácio coloca esse exercício das 2 bandeiras como um exercício para ajudar a verificar qual é o Jesus que nós queremos seguir. É o Jesus do Evangelho, ou dos Evangelhos, ou é o Jesus que é adaptado às nossas circunstâncias, né? Eu sempre tenho enfatizado que grande parte dos cristãos não seguem a pessoa de Jesus Cristo. Segue uma religião, uma doutrina, uma lei, mas, de fato, se houvesse um segmento ou uma identificação com a pessoa de Jesus Cristo, claro que o mundo seria outro, né? Então, esse exercício das 2 bandeiras é para isso, né? Qual é a finalidade desse exercício? É para desvelar, tirar o véu do nosso interior. E o nosso interior tem trigo e tem joio. Isso já disse Jesus, né? O trigo e o joio. Não tem como arrancar o trigo, o joio, aliás. Porque o joio faz parte da condição humana, né? Mas nós temos uma dimensão que é nobre, que é rica, que é o trigo. Então, as 2 bandeiras é um exercício para trazer à tona, ou para nos revelar, dois dinamismos, 2 impulsos, 2 forças que nos habitam, todos nós. O próprio Jesus Cristo também sentia essas 2 tendências, né? Então, não se trata de fazer uma guerra de bandeiras, a bandeira de Jesus e a bandeira do inimigo. Não é esse o objetivo do exercício. O exercício é para clarificar, é um exercício de discernimento, né? Para distinguir, separar, clarificar. O que é próprio da bandeira de Jesus e o que é próprio da bandeira do ego, né? Quando Inácio fala do inimigo mortal da natureza humana, é o nosso ego inflado, cheio de si, prepotente, autocentrado, né? Ele é realmente diabólico, né? Diabolum, que significa que separa, que divide, né? Então, este ego inflado. Então, seria a bandeira de Jesus, que é a bandeira da vida, e a outra bandeira, a bandeira da morte, né? Então, esse exercício nos faz tomar consciência, em primeiro lugar, desses 2 impulsos, 2 dinamismos que estão no nosso interior. O nosso coração é habitado por esses 2 impulsos. A questão é qual deles eu vou alimentar, né? O trigo ou o joio? A bandeira da vida ou a bandeira da morte, né? Também esse exercício nos ajuda a fazer uma leitura da realidade, no contexto no qual nós estamos vivendo, né? Onde também percebemos a presença das 2 bandeiras. Tem a bandeira da vida, tantas pessoas que estão envolvidas, né? Pessoas, instituições, grupos envolvidos em favor da vida, né? Todas as suas expressões. Mas também percebemos, né, a força, né, da bandeira da morte, né, do ódio, da violência, da intolerância, né, da destruição, né? Então, como essa bandeira que se revela no nível social, econômico, político, cultural, religioso, mas ela tem raízes no interior do ser humano, né? Ela brota do interior do ser humano e depois se projeta, se manifesta, né? Então, podemos conhecer o coração do ser humano, de cada ser humano, através da realidade na qual ele está inserido. Você pode conhecer as instituições humanas, no campo da educação, no campo econômico, no campo social, no campo político. Dá para perceber como é que está o interior, o coração do ser humano, né?
Então, esse exercício das duas bandeiras é para isso, né? É um exercício de discernimento para, primeiro, levar luz, ou deixar que a palavra de Deus seja luz e desvele, desmascare, né, a nossa própria interioridade, né? São duas tendências, todos nós temos essas duas tendências, né? Então, não se trata de fazer um julgamento, né, ou alimentar uma culpa. É um exercício de clareza, de lucidez, né? Por isso que Inácio fala de pedir a graça da lucidez, de ter luz, né? Lucidez para poder, então, perceber se a minha vida, os meus atos, o meu cotidiano, né, se inclina mais para a bandeira da vida, ou está a serviço da bandeira da vida, ou está contribuindo com a bandeira da morte, né? Então, por isso que se trata de pedir a lucidez, né, a clareza, e aí, então, para poder depois, diante desta manifestação da própria interioridade, assumir uma postura de vida aberta, comprometida com a vida, né? Sempre tendo consciência que essas tendências, né, ao autocentramento sempre vão existir, né? O joio sempre vai estar presente. Agora, eu posso reforçar o trigo da minha vida de maneira que o joio vai diminuindo, né? Então, esse exercício é exercício que nos motiva a fazer um percurso interior, né? A ter acesso ao eu mais profundo, né? E ali dentro perceber esses dois movimentos, né? Para, então, a partir de uma liberdade, poder optar, não, eu quero investir a minha vida em favor da vida, eu quero assumir, eu quero me revestir da bandeira de Jesus. Tanto que no exercício inaciano, no colóquio, que é feito a Maria, é feito a Jesus Cristo e ao Pai, lá não diz para pedir a graça para vencer a bandeira do inimigo. Não se trata de, não é uma luta, não é um combate que desgasta, não é isso, né? É para desvelar as tendências humanas. Tem tendências, então, humanizadoras, né? São tendências que nos conduzem para o mais, para o bem, para o outro, para o compromisso, e temos também tendências que nos levam ou nos conduzem a um autocentramento, a um fechamento em si mesmo, né? Então, de um lado, então, esse ego inflado, prepotente, né, que busca o poder, a riqueza, que explora os outros e vai destruindo, né? Quer dizer, esse ego que tem a morte como, né, o seu símbolo, né? E do outro lado, então, a bandeira de Jesus Cristo, quer dizer, a bandeira inspirada no modo de ser e de proceder de Jesus. Jesus sempre viveu a serviço da vida, né? E por isso ele foi também mobilizando as pessoas, chamando as pessoas para que compartilhassem com ele dessa mesma missão, né? Então, muitas vezes, pelo menos antigamente, quando se apresentava esse exercício das duas bandeiras, né, a maneira como era apresentada, assim, uma maneira muito moralista, né? E isso, ao invés de ajudar, acabava atrapalhando, né? Porque alimentava uma culpa, uma angústia, né? Ou muitas vezes se enfatizava que a bandeira de Jesus Cristo era a bandeira da renúncia, da mortificação, do sofrimento, da penitência, né? E do sacrifício, né? E aí, então, é claro que as pessoas ficavam assim, mas, gente, se a bandeira de Jesus é tão difícil assim, né? Não, não é isso. O centro da bandeira de Jesus são as bem-aventuranças, que é um programa de felicidade, né? Bem-aventurados é isso, felizes, né? Felizes. Então, o centro da bandeira de Jesus é um programa de felicidade. Por isso que o centro da bandeira de Jesus, né, no centro da bandeira de Jesus, ocupa um lugar de destaque a mesa da partilha, a mesa da festa, né? O centro da bandeira de Jesus é o mandamento do amor, né? É a vivência do espírito das bem-aventuranças, é a vivência do perdão, né? É a nova comunidade que compartilha, que acolhe o diferente, que se integra, né? O centro da bandeira de Jesus é o lava-pés, esse gesto que foi tão escandaloso, né? Mas é um gesto de acolhida do outro, de descida aos pés do outro. Então, são alguns traços característicos da bandeira de Jesus,
que de fato é uma bandeira humanizadora, que nos faz mais humanos, né? Então, por isso que a bandeira de Jesus é a bandeira da alegria, da festa, do encontro, né? A vivência da cultura do encontro, né? O próprio Jesus, né, quando os fariseus criticam, né, os discípulos dele, que, enfim, não seguem, não observam o sábado, né, ficam catando espigas de trigo no campo, e Jesus vai dizer, não, mas enquanto... Então, ele usou um pouco a imagem, né, do casamento, né? Enquanto estamos com o noivo, né, não se trata de fazer penitência, jejum, mortificação. O noivo está presente. Então, é tempo de festa. Então, Jesus é o noivo, né? Ele está sempre presente. Então, onde está presente, sempre vai haver festa. E não jejum, sofrimento, penitência. Ele vai dizer, pode ser que um dia aconteça que o noivo vai ser retirado, né? Então, vai precisar fazer, talvez, um jejum, mas enquanto o noivo estiver presente, ele é motivo de festa, né? Então, esta é a imagem que aparece né, aqui nas duas bandeiras, né? Nossa enfatiza muito Jesus pobre e humilde, né? E aí, então, ele descreve, eu vou fazer referência aqui um pouco ao texto inaciano, né? Ele descreve um pouco qual é a estratégia da bandeira do inimigo, esse ego inflado, prepotente, diabólico, né? Que arrebanha, que usa de todos os artifícios e todas as mediações para ativar em cada ser humano o impulso da busca, primeiro da riqueza, né? Que é o ponto fraco de todo ser humano. É o instinto de posse. Todos nós temos esse instinto. Então, como esse ego inflado, ele alimenta esse impulso do apego, do afeto, né? Da posse, de ter bens. Não é só bens materiais, né? Mas são muitas outras expressões, ideias, posturas fechadas, conservadorismo, são as riquezas pessoais, né? Depois, então, vem o segundo passo, quer dizer, se eu tenho algo, se eu tenho um bem, se eu tenho uma coisa, eu sou importante, né? Então, essa honra vã, né? Então, se eu tenho algo, eu sou alguém. Até desembocar na soberba, ou na vaidade, que é o ponto alto. Eu me basto, não preciso de ninguém, né? Então, a bandeira do inimigo, a bandeira do inimigo mortal da natureza humana, começa pelo instinto de posse e vai alimentando, né, um autocentramento até desembocar na soberba, que é a morte do ser humano, é a solidão do ser humano. Ele rompe todas as relações. Na soberba, rompe-se todas as relações com as criaturas, com os outros, com o próprio Criador, né? A pessoa se faz o centro e ela se basta, né? Então, essa é a bandeira do inimigo, que é a bandeira de subida em direção à solidão, né? Depois, ele apresenta a bandeira de Jesus. A bandeira de Jesus é a bandeira de descida em direção à nossa própria condição humana, né? Começa pela partilha, pela comunhão dos dons dos bens, né? Ninguém tem nada, tudo é de todos, né? Então, essa dimensão do dom que procede do Senhor para todos, né? E aí, então, a vivência dessa partilha, dessa comunhão, do encontro com o outro, e que vai desembocar na chamada humildade, né? De um lado, a soberba, e agora, então, a descida, né? O extremo da descida é a humildade, que vem de humus, vem de chão. Humilde é a pessoa que desce em direção à sua condição humana, acolhe toda a sua condição humana e desce em direção à humanidade do outro. Por isso que o gesto central da bandeira de Jesus é o do lava-pés, que é o gesto máximo de descida. Descer aos pés do outro, para acolher o outro na sua totalidade, né? E por isso que alguns teólogos falam que o lava-pés é o primeiro sacramento, é o principal sacramento. Sem o lava-pés, os outros sacramentos se esvaziam, né? Por isso que São João não coloca o relato da Eucaristia, porque para ele a Eucaristia é o lava-pés. Onde há lava-pés, há Eucaristia, né? Então, aqui nós estamos diante de um gesto que é um gesto de esvaziamento do ego, né? Esvaziamento do ego. Só quem tem o ego esvaziado é capaz de descer em direção ao outro e acolher o outro, né?
na sua diversidade, na sua maneira de ser, né? Então, aí eu indiquei alguns textos, Mateus 4, né, 1 a 11. Talvez começar com Mateus 5, 1 a 12, que são as bem-aventuranças, né, que seriam, então, os traços típicos da bandeira de Jesus, né, que é a bandeira da vida. Então, a compaixão, a partilha, a busca da paz, a busca da justiça, a mansidão. As bem-aventuranças, elas já estão presentes no nosso interior, né? São as boas tendências. Todo ser humano carrega isso dentro de si. As bem-aventuranças não têm nada a ver com nenhuma religião, né? Elas são traços humanos. Todos nós temos, né? Só que muitas vezes elas estão atrofiadas ou estão escondidas com o peso de cobrança, de normas, de doutrinas, né? Então é preciso reacendê-las, né? As bem-aventuranças, porque aqui nós estamos diante daquilo que é nuclear, que é central na vida do seguidor e da seguidora de Jesus. Basta viver as bem-aventuranças, né? Como Jesus viveu radicalmente, né? Tudo mais, tudo é acréscimo. O centro está aqui. Então nós esquecemos do centro, daquilo que é nuclear, que é decisivo na bandeira de Jesus Cristo, que é deixar aflorar, emergir do nosso interior as bem-aventuranças, que é um programa de felicidade, né? Então Jesus não anunciou algo que vem de fora, ele desvelou aquilo que já está dentro de cada ser humano, né? Que muitas vezes buscamos fora e não percebemos que carregamos um tesouro dentro de nós, está aqui, as bem-aventuranças. Então talvez na oração seria interessante passar por cada uma delas, né? Seria assim como que uma leitura orante, ou né, saboreando, né, ao proferir uma bem-aventurança, se deter e parar e verificar se essa bem-aventurança está presente no seu cotidiano, em que circunstâncias ela aparece ou não aparece, né? E aí, então, de fato, suplicar a graça para ter acesso, para destravar a própria interioridade e aí deixar que essas bem-aventuranças se manifestem como um programa de vida na relação com as pessoas. Então, a busca da paz, a busca da justiça, da verdade, da compaixão, né, da mansidão, da pureza de coração, né, são quer dizer, um modo de proceder, um modo de viver cristificado. Jesus viveu isso radicalmente, né? Depois para outro texto, Mateus 4, 1 a 11, seria então as malaventuranças, ou as tentações, né? É o texto das tentações de Jesus, que também Jesus sentiu a tendência, né, que o levava ao autocentramento. Não é que apareceu lá o demônio, assim, como nós muitas vezes imaginamos, né? Não foi isso. Jesus se deparou com forças diabólicas no próprio interior, né? Então, o impulso para pular do templo, dar um espetáculo para os outros, isso é uma tendência, ser o centro, né? Transformar as pedras em pães, né? Isso, né, iria arrebatar muitas pessoas, né? Enfim, ter todas as riquezas do mundo todo, né? É o ego, né? Mas Jesus, aqui, né, no deserto, ele estava fazendo um retiro de discernimento, e ele optou não por isso. Ele percebeu que o caminho da vida não passa pelo caminho do poder, né, do prestígio, da vaidade, de ser o centro. Não, isso não constrói comunhão, né? Mas se trata do caminho do despojamento, do esvaziamento de si, da pobreza, da simplicidade, né? E começar a missão não lá em cima no templo, né, nos castelos, com os poderosos, com os ricos, nada. Começar lá embaixo, entre os últimos, nas periferias, né? É lá que, de fato, Jesus começa a sua missão, e aí vai, então, destravando a vida das pessoas, abrindo um horizonte de sentido, anunciando esse reino de vida, tornando presente, né, ou despertando nas pessoas aquilo que elas tinham de mais humano e mais divino, que são as bem-aventuranças. Jesus pescou no interior de cada uma das pessoas, dos mais pobres, dos mais doentes, dos mais excluídos, pescou aquilo que é mais nobre, que estava escondido, né? Então,
mas ele também sentiu esta, né? E não foi só nesse deserto. Os evangelistas condensam num momento, mas Jesus sentiu o tempo todo, né, a tendência a ser o centro, a usar, né, dos seus dons em benefício próprio, né, a dar espetáculo para os outros, fazer milagres assim, né, para atrair muitas pessoas. Não, ele faz opção pelo caminho do despojamento, né? Depois tem o texto de Marcos, e aí também Marcos 10, 35 a 45, né, que aqui então 2 discípulos de João, né, Tiago e João, né, pedem a Jesus algo, né, fora do comum, né? Depois de conviver com Jesus, né, durante quase 3 anos, ainda pedem para Jesus para sentar um do lado direito e do lado esquerdo, né? Estão buscando prestígio, buscando poder, buscando vaidade. Jesus bateu de frente, cortou isso pela raiz, falou: aqui isso não faz parte da minha comunidade, né? Então, essa tendência, que assim como apareceu também em Tiago e João, essa tendência em querer, né, buscar o prestígio, ser o centro, né? Para Jesus, não, né? Você quer ser o primeiro? Se coloque lá no último, fique lá embaixo, né? Lá se coloque no lugar dos mais excluídos, né? Então, Jesus inverte. A bandeira de Jesus é a bandeira da inversão, né? Então, não é do poder, do prestígio, da vaidade, da soberba, mas é a bandeira da humildade, da mansidão, da pureza de coração, da partilha, da comunhão de vida, né? E também Lucas 22, 24 e 27, é o mesmo quase que, né, parecido com o de Marcos, é quando os discípulos estavam discutindo no caminho, né? Que inclusive foi o evangelho do ano passado, aliás, foi de Marcos, né? Mas era esse mesmo texto aqui. E Jesus está falando da subida em direção a Jerusalém, que ele vai ser incompreendido, perseguido, vai ser levado à cruz e tal. E os discípulos ficam discutindo entre eles quem é o maior, né? E Jesus, chegando em casa, vai perguntar para eles que estavam discutindo, ficaram com vergonha, e Jesus vai colocar no centro uma criança. Ele vai dizer: olha, vocês estão preocupados com o centro, com ocupar a posição, com ocupar... Não, esse lugar já está ocupado, já tem uma criança. Então não adianta ficar brigando por poder, por prestígio, quem é o maior. O centro da minha comunidade, o centro da igreja é uma criança. Há uma inversão pedagógica aqui, interessante. Geralmente nas escolas quem ensina as crianças são os adultos, os professores, educadores. Na nova comunidade de Jesus, quem ensina são as crianças, né? Mas parece que na história da igreja, parece que a igreja não aprendeu ainda, infelizmente. Não? Então o poder está sempre ali, né? O poder religioso é o pior poder, né? O que mais rompe a relação, né? Então esse seria o primeiro texto, durante 3 dias, aprofundar sobre essa bandeira da vida, a bandeira da morte, né? Em que sentido, né, como essas 2 bandeiras, elas se manifestam no nosso cotidiano. E por isso é preciso um discernimento, né? O exame, né, do nosso interior. Para onde pende a minha vida, o meu dia a dia? Para o lado da bandeira de Jesus, bandeira da vida, da comunhão, ou a bandeira do centramento, né, do autocentramento, do ego inflado, prepotente, cheio de si, né? Qual dos dois eu quero alimentar, né? Muito bem. Depois, para os próximos outros 3 dias, continuando então na bandeira da vida de Jesus, né? Então, aí um pouco como Jesus não só anuncia, né, as bem-aventuranças, né, aqui o que seria os traços da sua bandeira, mas ele vive isso, né? Quer dizer, não só anuncia, mas a prática dele, o dia a dia, né, a presença de Jesus é uma presença de vida, ele vai destravando, desbloqueando vidas, curando vidas. Então, é o texto chamado Ministério Terapêutico de Jesus, né? Ele sempre se colocou no meio da dor, da exclusão, do sofrimento, e aqui está o centro da missão de Jesus, aliviar o sofrimento humano, né? Por isso que os evangelistas relatam tantas cenas de curas, né? Porque Jesus fez essa opção, né? No seu deserto, no seu retiro, ele fez a opção pelos últimos, né?
E aí, então, não só fez a opção, e aí ele, de fato, vai, depois que acabou o retiro, ele volta para, né, para iniciar a sua missão na sua vida pública, mas ele começa lá embaixo, né, nas periferias existenciais, né? E ali ele vai se fazer presente junto a esta massa, como dizia o Dom Luciano, essa massa sobrante, que não é contada, né? Dos pobres, dos doentes, dos excluídos, né? E ali, então, ele vai revelando essa presença terapêutica, né? No sentido duplo da expressão grega, né? Terapeia, que significa curar e cuidar. Curar o que está ferido, doente, e cuidar do que está sadio, né? São duas dimensões. Jesus não só se preocupou em curar o que estava ferido, o cego, o leproso, né? o paralítico, né? Não ficou só nessa dimensão da terapia física, mas o ministério de Jesus destravou, desbloqueou o interior das pessoas, ou seja, fez emergir aquilo que é rico que estava escondido, né? Então, ativou o que é mais sadio em cada pessoa, né? Então, esse sentido de curar e cuidar, né? É o sentido duplo da expressão terapeia, né? E aí, então, como Jesus investe a sua vida a serviço da vida, né? No cuidado, né, com as pessoas, no respeito, na acolhida, na tolerância, na compreensão, e essa liberdade que ele vai deixando transparecer ao transitar, né, por tantos espaços, rompe as fronteiras geográficas, culturais, religiosas, está aberto ao novo, ao diferente, porque ele se deixa conduzir pelo Espírito. E o Espírito de Jesus não é um Espírito que não gosta de ficar em lugar fechado. É o Espírito dos lugares abertos. Por isso que Jesus tinha alergia a lugares fechados. Não suportava, né? Todo o ministério de Jesus sempre foi, né, nos lugares públicos. Quando ele ia para a sinagoga, né, aí tinha confusão. Toda vez que entrava na sinagoga, tinha confusão. Porque ele sempre colocava no centro as pessoas, né? Ora era uma mulher encurvada, ora o homem da mão seca, ora era um possesso. Enfim, ele se deparava com pessoas excluídas dentro da sinagoga. E por isso que ele sempre viveu conflitos, né, com a religião, com o templo, com a sinagoga, com a lei, porque não colocavam a pessoa como centro, né? Jesus teve como centro da sua vida, da sua missão, né, o serviço da vida, né? E por isso despertar, destravar vidas feridas, machucadas, excluídas, né? Abrir para as pessoas um novo dinamismo, né, para que elas pudessem explicitar todas seus dons, os seus recursos, né? E então é interessante que nesse ministério de Jesus, né, em favor da vida, os evangelhos destacam muito a força das mãos de Jesus, né? Toca no leproso, ele abençoa, ele estende a mão, acolhe abraça a criança, acolhe as pessoas, enfim, quer dizer, é a gestualidade de Jesus. As mãos dele, né, prolongavam o coração dele. Então, por isso, as mãos que acolhiam, né, que impulsionavam, que colocavam de pé, né? Mas sempre é interessante que também os textos realçam muito isso, né? Os textos dos evangelhos, que diante dessa realidade ferida, machucadas, primeiro havia uma reação interna de Jesus, né? As entranhas se comoviam, né? Então a compaixão, né? Então a primeira coisa era o impacto, deixava-se impactar pela dor, pela realidade. Então não era uma presença, uma passagem fria, né, por sobre as situações. Não, a primeira coisa era isso. Ele ia de encontro a uma realidade dura, ferida. Deixava-se impactar por isso. Então, as entranhas tremiam, né? Então, e aí brotava a compaixão. Da compaixão que depois se manifesta, se expressa no cuidado, na proteção do outro, né? Então, nós temos o exemplo da parábola do bom samaritano, que é um autorretrato de Jesus, né? Quer dizer, os dois encarregados da religião passam de lado de maneira muito fria. Nenhum compromisso, uma religião longe da vida. E o samaritano é aquele que olhou o ferido, teve compaixão, desceu do seu cavalo, né? Se aproxima, cura, cuida, coloca na sua montaria,
né, envolve outra pessoa, enfim, essa é a imagem, né, desse ministério terapêutico que cura, mas também que desperta a liberdade, a identidade da pessoa, né? Vai então criando todo um ambiente favorável em favor da vida, né? Então o texto descreve um pouco, né, quer dizer, como esse modo de proceder de Jesus, né, é como ele, através da sua presença terapêutica, ele mobilizava as pessoas em todas as dimensões, né? Quer dizer, não é só recuperar fisicamente, mas também recuperava, né, a identidade da pessoa, né? A capacidade de estabelecer novas relações com os outros, porque em alguns casos, por exemplo, os leprosos eram excluídos, tinham que ficar fora da comunidade, né? Então eram integrados, né, na própria comunidade. Enfim, quer dizer, como essa vida de Jesus está a serviço da vida, né, e vai criando nas pessoas então esse equilíbrio, né, saudável, a unificação interior, a reconciliação com a vida, a reconciliação com os outros, e com isso diminuindo, né, o sofrimento humano, né? E aí, então, alguns textos bíblicos para os 3 dias seguintes, né? João 5:1 a 18 é uma cena muito conhecida. Jesus está no templo, em Jerusalém, e ali, perto do templo, tem uma piscina de água, né, que se atribuía a esta água um efeito curativo. E ali se encontra com um paralítico, estava ali já há 38 anos e não tinha como sair, não tinha ninguém para jogar dentro da piscina, né? Então, esse diálogo com Jesus, né, que percebe no meio daquela multidão de pobres e doentes, e pessoas sofredoras, mas ele se dedica a essa pessoa aqui, né, a um caso, no meio dessa multidão, alguém, uma pessoa, né, que não tem nome, não sabemos quem que é, né, mas para Jesus é um ser humano, né? E aí, então, aquela pergunta que Jesus faz é uma pergunta que desperta o interior desse paralítico. Você quer ficar curado? Né? Você quer ficar curado? Jesus não faz nenhum gesto, né? Simplesmente diz, então levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa, né? Quer dizer, ele ativou a autonomia no outro, despertou a autonomia, a autoria, de maneira que o outro pudesse se levantar, tomar o leito. Agora ele pode carregar o leito. Antes era o leito que eu carregava, agora ele carrega o leito, né? Vai para a sua casa, para a sua comunidade, né? Também Lucas 5:12 a 26 são dois relatos. Primeiro de um leproso, encontro de Jesus com um leproso, né? Então, toca no leproso, e aí a lei vai dizer que quem toca no leproso está contaminado, né? Jesus se deixou contaminar, né? E junto a esse texto, já dentro de casa, o paralítico, que eles introduzem o paralítico pelo telhado, né? E mais uma vez, Jesus desafia o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, né? Então, nessas duas circunstâncias, Jesus mobiliza o interior da outra pessoa, né? Desperta, ativa a autonomia, né, ou autoria da pessoa. João 9 também é uma cena muito conhecida de um cego de nascença. Também aqui a gente vê que Jesus não só curou da sua cegueira, mas esse cego aos poucos vai sendo também reconstruído por dentro. E no final do texto ele vai dizer: sou eu, né? Quando ele chega, é capaz de dizer sou eu, então aqui já é um ser humano inteiro, né? Foi reconstruído, agora ele pode se afirmar, mesmo diante da religião que eu acusava, que foi um milagre no sábado, os pais também estavam em dúvida se ele era filho ou não, mas ele, né, agora recuperou a sua identidade. Sou eu, pronto, né? E depois também Marcos 10:46 a 52, também o cego, o Bartimeu, né, na beira do caminho, e ali também Jesus que pergunta: o que você quer que eu faça? Né? Eu quero ver. Né? Então, Jesus recupera a vista, e o cego diz lá o texto que começou a seguir Jesus. Agora ele pode seguir, ele pode fazer a opção. Ele foi reconstruído não só na sua visão, né, mas na sua identidade, né, e ele pode agora dar direção à sua própria vida, né? Então aqui seria então
Quem quiser, né, já tem prática de talvez de contemplar, né, esses textos, que são textos muito bons para serem contemplados. Você usar a imaginação, compor o lugar, compor a cena do Evangelho, né, entrar na cena, deixar-se impactar por ela. Você pode colocar outros diálogos, outras reações, interagir com os personagens da cena, né, mas sempre tendo, né, o cuidado de deixar que o centro da cena seja a pessoa de Jesus. Então, olhar a pessoa de Jesus, escutar o que ele diz, observar os gestos dele, né, para também deixar-se impactar pelo modo de ser e de agir de Jesus em favor da vida, né? Então, como ele fala, como ele escuta, como ele olha, como ele atende. Então, para que cada um se revista do modo de ser de Jesus, né? A contemplação tem essa força. Então, aqui não é tanto de reflexão, de conclusões, né, teóricas, é encontro, né? Encontro de coração a coração, né? Encontro de alguém que se deixa impactar pela pessoa de Jesus. Então, ter a pessoa de Jesus como centro, né, da oração, e por isso olhar, escutar, observar, sentir como ele vive, né, a sua relação com as pessoas, como ele vive a sua missão, como ele coloca a vida dele, né, a serviço da vida, né? E aí, então, nas contemplações também vai verificando, pode ser que, né, algumas dimensões pessoais que estão paralisadas, né, algo que está travado interiormente, né, e aí, então, no encontro com a pessoa de Jesus, ativar esse impulso vital, né, em favor da vida. Então, esse seria para os 3 dias, né, seguintes, né, o Ministério Terapêutico de Jesus, né? Então, está aqui, né, a matéria para essa próxima semana, né? E aí, então, o centro, né, do nosso retiro, de fato, o tema central, o tema da vida, e aqui, então, os 2 textos reforçam muito isso, a bandeira da vida, que é a bandeira de Jesus Cristo, né? Então, revestir-se da bandeira de Jesus Cristo, de maneira especial, fazer emergir as bem-aventuranças, né, que são impulsos vitais, né, e depois ter como referência a pessoa de Jesus. Nós somos seguidores de alguém que viveu em favor da vida. É o centro da nossa vivência cristã, né? Não é a religião em si, a religião é meio, a doutrina é meio, as leis são meio, tudo é um meio, né? Mas o centro da vida cristã é a identificação com Jesus, né? Afinal, somos seguidores, seguidoras dele, né? Tá muito bem. Então eu fico por aqui, mas vocês vão continuar, né, agora nos grupos de partilha, né? Então desejo que façam uma boa partilha, um bom encontro ali, né, das reações, das vivências e experiências experimentadas ao longo dessa semana, né? E depois, então, preparar-se, mobilizar-se para a próxima semana através desses 2 textos que eu indiquei aqui. Tá muito bem?